Alô, alô pessoal, e aí sejam bem-vindos a uma live aqui comigo, professor Ricardson, tá? Sobre eletricidade e processos de eletrização, lei de Coulomb também. Essa aula ela está sendo em parceria aqui comigo, professor Ricardson, e o Único Vestibulares. Bom dia, queridos. Bom dia, Yasmin. Tá? Um abraço enorme aqui. Eu estou iniciando minhas transmissões ao vivo e iniciando minhas transmissões no canal mostrando o rosto, porque esse canal meu aqui ele tem um tempo, tá meio tosco, eu estou tentando organizar ele, mas vai sair. Agora com esse negócio de corona, estou sendo obrigado a fazer ele sair, acontecer. Então, eu tive pequenos probleminhas técnicos aqui no começo para poder fazer a live acontecer, mas eu vou estar acompanhando aqui, tá? Eu vou aparecer agora, botar a cara para jogo e a gente vai seguir o barco aqui com essa aula, tá? Deixa eu aparecer aqui. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Espero que estejam todo mundo me ouvindo bem, tá? Tá todo mundo conseguindo me escutar direitinho. E antes de eu começar a aula falando um pouquinho sobre o processo de eletricidade, eu quero falar para vocês o seguinte, que essa imagem aí que vocês estão vendo, ela é uma foto tirada daqui de São Luís. Ela mostra ali pela região ali do Coafuma, tá? Do Coajape ali. Foi um amigo meu, fotógrafo, o Tavares Júnior, tá? Que fez essa foto. Ele é um fotógrafo de relâmpagos. Ele é um astrofotógrafo também. Um cara que faz parte lá da Sociedade de Astronomia do Maranhão. Aproveitar o gancho aqui e falar para vocês que eu faço parte da Sociedade de Astronomia do Maranhão e estou presidindo a SAMA, que é a Sociedade de Astronomia do Maranhão. Aí essa foto ela está sendo evocativa para mostrar assim o poder da eletricidade, né? Assim, quando a gente vê um raio, todo mundo fica com medo e tal, se esconde, cobre espelho, né? E o raio, todos nós conhecemos hoje que é um fenômeno elétrico, mas nem sempre foi assim na história da eletricidade. Então, isso é um tema interessante para a gente começar a discutir um pouquinho sobre eletricidade e sobre todos os seus processos por detrás, tanto da sua história, da sua descoberta, como também de como é que isso aconteceu. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o conceito de carga elétrica. Mas antes de falar sobre carga elétrica, é interessante que vocês saibam que nós temos toda uma origem e todo um desenvolvimento acerca do conceito atual de carga elétrica, como é que ele chegou hoje, como é que surgiu hoje. Aí eu vou mostrar para vocês um pequeno percurso histórico. Aí eu quero fazer uma brincadeira aqui rápida com vocês, tá? Nossa interação ela não está muito rápida, mas dá para a gente conversar um pouquinho. Eu trouxe essa imagem para vocês. Eu não sei se vocês sabem, a marca d'água aqui no cantinho, ela faz a marca d'água aqui no cantinho, ela dá uma dica, né, do que é. Tá? Mas isso aqui, quem não sabe, é aquele âmbar do Jurassic Park. E que raio que esse âmbar do Jurassic Park tem a ver com essa aula de eletricidade? Tem a ver com este sujeito chamado Tales de Mileto. Porque na Grécia Antiga, esse âmbar já era conhecido. Não com um insetinho dentro, mas ele, em sua forma resinosa, né, como uma resina da madeira solidificada, era utilizado como pedra preciosa, polida, e quando ele era polido, se percebia que ela fazia pequenas atrações.
E ele foi uma das primeiras pessoas a descrever essas atrações, né, que atraía pequenos objetos pequenos. E o âmbar, em grego, significa, a palavra é chamada de elétron. Daí vem todo o seu percurso e o nome da palavra eletricidade, porque esses descritos de Tales lá, percebam a data que eu estou trabalhando com 640 a.C., por aí, 546 a.C., nessa época. Então, é uma data bem antiga. Tá? E só por volta de 1500 e entre 1600, comecinho de 1600, que nós vamos ter um retorno sobre alguma informação escrita, deixada para a gente com relação ao estudo dessa força que esse âmbar fazia, com o William Gilbert. Ele inicia os estudos de eletricidade. Realmente, depois de Tales de Mileto, a gente tem um gap aí sobre qualquer estudo de eletricidade de mais de 1500 anos, sem ninguém estudar nada de maneira precisa e satisfatória, dando resultados importantes sobre a eletricidade. Aí somente com o William Gilbert, que faz um livro, e ele não estuda apenas a eletricidade, ele fala também de magnetismo, ele fala sobre outras propriedades, que o nome do livro é o De Magnete. Ele fala nesse livro. Isso tudo, mas ele trabalha apenas uma diferenciação entre eletricidade e magnetismo, entre fenômenos elétricos e magnetismo, e percebe que outros materiais também têm essas propriedades elétricas. Tá? Então, não era só o âmbar, não era uma característica apenas do âmbar. Outras coisas também tinham propriedades elétricas, de atrair pequenos objetos. Quando ele faz isso, o que nós temos? Nós temos outros cientistas que começam a fazer algumas pesquisas também relacionadas a esse poder atrativo e tentar explicar essas coisas. Então, começam a pensar que seria uma espécie de componente intrínseco da matéria, alguma coisa que fazia parte disso. Então, surge uma discussão de um negócio chamado fluido resinoso, porque o âmbar é uma resina natural. Então se falava sobre fluido resinoso. Existe um cara chamado Charles Dufay, que ele também faz suas pesquisas. Mas quem vai dar o ponto principal é esse sujeito aqui. Benjamin Franklin, todo mundo conhece, um grande cientista e inventor, jurista americano. Ele, o cara que empinou a pipa e levou um raio, né? Ele não levou o raio, a história é bem diferente disso. Mas ele fez uns estudos relacionados à carga elétrica. E ele, definitivamente, ele fez o seguinte, ele disse que esse fluido era composto de partículas extremamente finas, esse tal fluido que passava de um corpo para outro e que seria isso que fazia ser atraído esses pequenos objetos. Ele chamou isso de que esse fluido provocava uma deficiência, tá? Uma deficiência elétrica no corpo. E essa deficiência, deixa eu me modificar aqui, eu vou me jogar um pouquinho para cima, para não ficar aqui na frente da tela para vocês olharem. Acho que bem que tá bacana, tá bom. Então, essa deficiência, tá? Que ele chamou que um corpo tinha de mais ou de menos desse mesmo material, porque antes o Dufay e outros cientistas, eles chegaram a pensar que existia dois tipos de substâncias, uma que fazia atrair e outra que fazia repelir. Mas o Benjamin, ele que faz essa sacada, ele tem essa sacada de que não, na verdade é a mesma substância, mas só que tem muito em um corpo e pouco em outro corpo. Essa substância ele chamou de carga. E, por incrível que pareça, foi o nome que ficou. Ficou até hoje, até os dias atuais, a gente conhece
isso como carga elétrica. Tá? Aí fica um debate, existe um conceito de que é um fluido, esse negócio, essa substância, essa coisa é um fluido. Será que é movimento de éter? Aí, o que é éter também, né? Botei éter aqui e tal. Aí começa a confundir e tal, a gente começa a ficar confuso. Aparece a Nazaré, mas a ideia é o quê? É que é o seguinte, são partículas. Esse debate foi muito profundo em física. E o mais interessante em tudo isso é que, assim, essa parte é muito legal, porque a eletricidade ela se desenvolveu muito, assim, desde Benjamin Franklin até o que se conhece hoje como conceito de carga elétrica. Foi tudo desenvolvido sem se saber o que era a carga elétrica. O mais interessante foi isso, assim, a eletricidade, o que a gente entende de eletricidade hoje em dia, os conceitos e tal, o funcionamento, as explicações, muita coisa a gente tem ideia, mas sem saber o que era o conceito de carga elétrica. Tudo isso vem, as respostas para o conceito de carga elétrica vêm através dos experimentos feitos com tubos de raios catódicos. O que são esses tubos de raios catódicos? Esses tubos de raios catódicos, eles são tubos, tá? Onde tu tem um cátodo e um ânodo, e aqui tu tem uma diferença de potencial, uma voltagem muito alta, muito intensa. Aqui tu coloca um pequeno sal, aqui você coloca um gás que seja bem rarefeito, que vai ser ionizado. E aqui a gente percebe que tem alguns feixes luminosos. Esses feixes luminosos, tá? É isso bem aqui. E eles apresentam uma característica de sofrerem desvios na presença de campos magnéticos. Aqui eu tenho um ímã. Então eu botei um ímã aqui, o polo norte dele está aqui, e ele sofreu um desvio. Aí, isso gerou inúmeras pesquisas, mas a grande questão disso tudo era que essas pesquisas de tubos de raios catódicos eram feitas para desenvolvimento de condução elétrica em gases. Aí, os pesquisadores eles estavam interessados em saber testar a condutividade elétrica em gases. Tá? Mas só que um sujeito que estava fazendo suas pesquisas exatamente nesta área, tá? Quis questionar e fez alguns testes, né, com esse tubo e descobriu que, na verdade, isso aqui não era uma simples condução desse fluido, mas sim que isso aqui tinha muito mais a ver com partículas. Bem aqui embaixo eu deixo um link do YouTube, tá? Eu não vou clicar nele, porque a intenção não é mostrar esse vídeo, mas eu vou deixar na descrição os links e vou mandar para vocês que estão assistindo também, o pessoal lá do Único que está assistindo a live, eu vou mandar para vocês esse link desse tubo que mostra alguns experimentos. Porque ele percebeu que esse feixe dessas coisinhas verdinhas aqui que saem desse negócio era capaz de girar objetos. Ele tinha esse comportamento elétrico, magnético, né? Então essas descobertas, essas propriedades, ele tinha massa e conseguiu encontrar a razão carga-massa e ele conseguiu encontrar algumas características que deram a ele a fama de ser o descobridor do elétron. Então, o que ele descobriu? Que isso era um feixe de pequenas partículas, que essas partículas foram chamadas de elétron, com carga elétrica negativa. Tá? Aí a gente entra agora realmente no conceito de carga elétrica, que é o quê? É a propriedade física da matéria que faz com que ela experimente uma força quando colocada a uma ação de um campo eletromagnético. Ou seja, esse é o conceito de carga elétrica. É o conceito de que eu tenho um corpo e esse corpo ele tem uma força que age nele. Quando ele está colocado num campo eletromagnético, então significa que esse corpo ele possui cargas elétricas. Esse corpo é uma propriedade física da matéria. E tudo isso vem lá daqueles estudos dos raios catódicos e do desenvolvimento dos modelos atômicos.
Os estudos do átomo favoreceu muito ao entendimento do conceito de carga elétrica, que o conceito de carga elétrica tem tudo a ver com o átomo, de como é que o átomo ele é feito, de como que o átomo ele tem a sua constituição. Então, no caso, a gente tem aqui o modelo de Dalton, que era uma esfera única, né? O modelo de Thomson, o famoso pudim de passas, porque ele achava que existiam os elétrons e eles estavam mergulhados em uma coisa positiva, em uma massa grande positiva. E depois nós temos o modelo de Rutherford, que é o modelo do sistema planetário, onde os elétrons eles orbitam ao redor de um núcleo, né? Porque ele percebe, ele também fazendo testes com dessa vez não com raios catódicos, mas com outros tipos de partículas, ele percebe que existe um núcleo, uma região muito concentrada e muito densa dentro do átomo. E temos o modelo de Bohr, que aí ele vai explicar que aqui existem os níveis, né? E por último o modelo de Schrödinger, que é o modelo onde nós temos os orbitais, tá? Então é um modelo mais esse modelo é quântico, esse modelo também é mais quântico, mas ele é mais explicado. Então vamos falar assim, o que são os elétrons e cargas elétricas, afinal? Vou botar essa pergunta para vocês. O que são os elétrons? Os elétrons eles possuem carga negativa, eles têm uma massa muito pequena, eles orbitam ao redor do núcleo em níveis, tá? E nós temos o seu companheiro, que são quem? Que são os prótons, que são os elementos, as partículas do núcleo atômico, que são compostas de cargas o quê? Positivas. E eles têm uma massa gigante comparada ao do elétron. É de 1836 vezes superior ao do elétron. E a outra coisa é um companheiro que tem ali dos prótons, que são os nêutrons, que eles não têm carga, tá? Eles não possuem nenhum tipo de carga. Agora vamos às características da carga elétrica. O seguinte, o elétron e o próton, eles têm a mesma carga elétrica. Só que os seus sinais são diferentes. E isso foi uma convenção. Os cientistas apenas convencionaram que os elétrons seriam chamados de negativo e o próton de positivo, teriam carga positiva. O símbolo e o valor. Vamos ver o que seria o símbolo e o valor do elétron. O símbolo do elétron, da carga do elétron, dessa grandeza física, é representada pela letra E, e ela tem um valor mais ou menos, depende, né, se é próton, se é elétron, de 1,602176634 vezes 10 a menos 19. A gente pode achar esse valor pequeno, mas esse valor é pequeno porque também a massa de um elétron, estou falando de um elétron, é infinitivamente pequena em relação ao nosso tamanho. Tá? E a unidade disso é o Coulomb, que é a unidade de carga do SI. Quem já estudou eletricidade sabe, quem nunca viu nada sobre eletricidade, está vendo agora pela primeira vez, Coulomb é um dos cientistas que estudaram bastante coisa sobre eletricidade, tem uma lei famosa que é a lei de Coulomb, que eu pretendo ainda falar para vocês hoje. A carga elétrica ela é quantizada. Como assim quantizada? Porque ela tem um valor fixo. Esse valor é exato, gente. Esse valor aqui é exato, é exatamente esse. A gente aproxima para os cálculos do ensino médio usando o valor de 1,6. Como é que a gente calcula, então, a carga elétrica do átomo? Vamos pensar primeiro do átomo. Vamos pensar. É o seguinte, é simples. Se a carga é quantizada e ela é mais ou menos, se eu tenho um cara mais e um cara menos, esse cara aqui ele está no seu estado que nós chamamos de neutro. Como assim neutro, professor? Porque é o seguinte, eu tenho um mais e um menos e eles se cancelam. Eu tenho um mais e um menos, eles se cancelam. Então esse cara aqui está sem carga elétrica, a gente costuma dizer assim, ele não está eletrizado. Ele vai estar eletrizado se ele tiver diferença de cargas, um excesso ou falta. E a gente consegue calcular utilizando essa expressão, Q N vezes E.
Tá? Eu botei mais ou menos aqui, porque dependendo se é falta ou se é excesso, ele vai ter uma carga positiva ou uma carga negativa. No caso aqui, esse N significa o quê? O número de elétrons que ele recebe, tá? Ou que ele doa. No caso, quem sai, já estou dando dica aqui da aula, quem sai do átomo são os elétrons. Os elétrons que eles ou saem ou eles entram. Tá? Porque eles são os que estão mais fora em relação ao átomo, que está mais na extremidade. Eles são mais superficiais. Os prótons não, eles estão ligados com o nêutron aqui, por forças fortes. Nós temos aqui outro tipo de força na natureza, e essa força não permite facilmente com que esses prótons saiam. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, eu tenho aqui, essa característica da carga, ela funciona não só para o átomo, o cálculo da carga não funciona não somente para o átomo, mas também para corpos inteiros. Se eu estou falando de um corpo, por exemplo, essa caneta, ela é gigante, ela tem milhões de átomos aqui. Então, e elétrons seriam os números muito superiores a isso. Então, quando a gente tira alguns elétrons daqui, não são alguns elétrons. Para deixar ela eletrificada, não são alguns elétrons, são muitos elétrons. Então, essas quantidades aqui são gigantes de elétrons. Mas vai ser sempre um múltiplo do valor do elétron, do valor da carga elementar, como nós chamamos isso aqui. A gente chama isso aqui de carga elementar. Aí vamos fazer o exemplo. Supondo aqui que nós temos 4 elétrons em excesso. Então N é 4. Eu vou fazer o quê? Vou multiplicar 4 vezes a carga do elétron. A carga do elétron é menos, então perceba que eu acrescentei o sinal negativo aqui. Aí vai ficar 6,4 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse é o valor final. Agora, atenção, se a gente retira um elétron daqui, ó, um elétron daqui foi embora, ó. Então, o que acontece? Para eu calcular agora a nova carga, eu vou usar não N4, mas N3. Aí, vou fazer o mesmo esquema. Vai ficar 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, fazendo aqui a conta, nós temos menos 3,8 vezes 10 a menos 19, carga negativa. A ideia é o seguinte, se eu tenho elétrons em excesso, eu tenho carga negativa. Se eu tenho prótons em excesso, eu tenho carga positiva. E aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que nós temos múltiplos e submúltiplos dessa carga. Essa carga, a gente expressa ela, às vezes, em submúltiplos. Pode ter o milicoulomb, pode ter o microcoulomb, pode ter o nanocoulomb, pode ter o picocoulomb. O que são eles? São nada mais, nada menos do que submúltiplos. A gente pode multiplicar, por exemplo, o que é um milicoulomb? Um milicoulomb é 1 vezes 10 a menos 3 coulombs. Se eu tiver 15 microcoulombs, é o que? É 15 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, é apenas submúltiplos. Quando aparecer essas letrinhas aqui, a gente faz a substituição da letrinha pelo valor em coulomb dela, pelo valor em potência de base 10. Então, e o próton e o elétron, eles são elementares? Jogo uma pergunta no ar aqui para vocês. Primeiro, o próton. O que é o próton? E o que é o nêutron? Na verdade, eles não são elementares. Existem partículas, esses dois caras não são elementares. Existem partículas que são mais elementares do que ela, que é o quark e... são os quarks. Temos os outros tipos, temos mu, bósons, tá? Existem outras partículas elementares. Mas o interessante aqui é que só vocês entenderem os quarks, para entender que existem esses quarks com cargas menores do que a carga do elétron, do que aquela carga elementar. Como assim? O quark up,
ele tem uma carga de 2/3 positiva e o quark down, uma carga de menos 1/3. O próton, ele é formado por 2 up, ou seja, ele tem 2 de carga 2/3 positiva e um down, que seria o quê? 1 de carga negativa menos 1/3. O resultado disso aqui é 1, né? Então vai ficar o quê? 2 mais 2, 4, 4 menos 1, 3, 3 dividido para 3, 1. Então, no caso, o próton ele tem carga positiva mais 1. A mesma coisa tu pode fazer para o nêutron. O nêutron já é o contrário. Ele tem 1 up menos 2 downs. Então, o resultado disso aqui é 0. Então, o próton e o nêutron, eles não são cargas elementares. Tem partículas menores ainda dele, são os quarks. Tá? Aí, no caso do modelo padrão, que é o que? É o modelo atual sobre as partículas elementares, nós temos 12 sabores de férmions, que são partículas de massa, tá? Além de bósons, que são partículas de radiação. Eu recomendo para vocês depois darem uma olhada sobre esse tipo de modelo padrão e acessarem alguns sites para rever pela primeira vez sobre as partículas elementares. É um assunto interessante. Vou falar agora um pouquinho sobre corpo eletrizado. E esse corpo eletrizado, vou falar sobre atração e repulsão de cargas elétricas também. Primeiro, nós já entendemos que um corpo neutro é o quê? É um corpo que tem número de elétrons igual ao número de prótons. Então, no caso, esse sujeito aqui, ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Então, este cara está neutro. Agora, como os elétrons eles estão sempre na extremidade, eles que se deslocam, né? Como eu havia falado. E a eletrização de qualquer corpo é igual à eletrização de um átomo. Então, vamos supor aqui, no caso, eu tenho um corpo positivo. O corpo positivo significa o quê? Que ele tem número de prótons maior do que o número de elétrons. Mas quem saiu foram os elétrons. Significa o quê? Que esses elétrons aqui, eles estão fora. Tá? Então, significa assim, eles estão fora. Teve alguma coisa que aconteceu aqui que arrancou elétrons desse cara aqui. Porque a tendência de qualquer átomo, de qualquer corpo, é de ficar eletricamente neutro. Tendência, mas isso não acontece sempre. Um corpo neutro tem um número de prótons igual de elétrons e o negativo seria o contrário. O número de elétrons é superior ao número de prótons. Ou seja, esses elétrons aqui que eu estava dizendo que estavam fora, eles deram um jeito de entrar aqui. Ó. Eles vieram para cá, estão sobrando. Aí a gente vai entender um pouco desses processos aí, como é que funciona. E existe uma propriedade, uma característica dos materiais que tem carga elétrica, que seria o seguinte: se eu tenho um corpo positivo e um corpo positivo, quando eles estão próximos, eles se afastam. Existe uma força aqui de repulsão. Se ele é negativo e é negativo, ele também se afasta. Ele também não quer. Negativo não quer ficar perto de positivo. E agora, se eles são positivo e negativo, aí sim, beleza. Aqui ocorre uma força de atração. Eles querem ficar juntinhos para se completarem. Então, no caso aqui, nós temos o quê? Que corpos de cargas iguais, eles se repelem, tá? E corpos de cargas opostas, elas se atraem. E existe uma característica, que isso aqui foi descoberto por Franklin, que isso aqui é interessante também, dá crédito ao cara, que a carga de qualquer corpo, se o sistema é isolado, é sempre constante. Como assim? Se, por exemplo, meus dedos aqui são as cargas que um corpo possui. Esse aqui tem 5, esse aqui tem 5. Se a soma das duas é 10, e esses corpos estão isolados, se de repente eu esfrego eles, 2 desse aqui passou para cá, assim, como se tivesse 2 dedos a mais aqui, então esse aqui ficou com 7, esse aqui logicamente tem que ficar com quanto? Só com 3. Porque a soma tem que continuar constante, tem que ser sempre 10. Então, é isso que acontece quando temos cargas em sistemas isolados.
Vamos falar um pouco sobre condutores também. O que são condutores? São materiais nos quais as cargas elétricas se deslocam de maneira relativamente livre em toda a sua superfície. Como assim? Livre. Como é que essas cargas ficam livres? Essa é a pergunta, né? Então tem um exemplo aqui clássico de condutores que eu brincava demais, gostava de descascar fios elétricos, achava interessante a estrutura, o comportamento, a propriedade dos metais, né, de se deformar, de a gente poder construir coisas. Então, isso aqui são fios elétricos, de eletricidade. Então, a gente sabe que esses fios aqui, a maioria são feitos de cobre, né? Então, os metais, eles são condutores de eletricidade. Eles são excelentes condutores de eletricidade. Por quê? Porque eles vão possuir uma coisa que nós chamamos de elétrons livres, que são os elétrons mais fracamente presos aos átomos, tá? E as suas redes cristalinas, e dependendo de como é que vai funcionar a ligação entre os átomos e as moléculas, por consequência. No caso, os elétrons livres seriam mais ou menos isso. Nós temos os núcleos, tá? Aqui nós temos prótons e nêutrons núcleos, uma estrutura. E esses elétrons, eles ficam orbitando em uma área, né, uma região aqui. Então eles ficam soltos por aqui. Eles estão presos. E esses elétrons livres, eles não pertencem a ninguém. Eles podem zanzar livremente pelo metal de um lado a outro. Mas esse movimento não é muito rápido não, viu, galera? Tá? Fica a informação aí que esse movimento, apesar de eles serem livres, eles não são extremamente rápidos. Então seria mais ou menos isso. Essa animação ilustra bem o que eu quero mostrar para vocês. Nós temos aqui os fixos, os pontos fixos, que vão ser íons, né? No caso, aqui assim, quando a gente fala de metais, quando a gente estuda lá na química, eles formam redes, né? Redes cristalinas. Então nós temos os elétrons que estão livres aqui, eles podem se movimentar de maneira aleatória. Eles vão ganhar um sentido quando tu de repente consegue colocar uma voltagem, uma tensão. Tu tipo liga uma pilha aqui. Quando tu liga uma pilha, aí sim tu consegue, tu bota uma bateria, por exemplo, de 10 volts aqui, 12 volts, aí tu consegue estabelecer uma ordem para esses elétrons, porque aqui tu coloca os positivos e aqui tu coloca o negativo, por exemplo. Então, tudo que os elétrons são negativos, então naturalmente eles vão querer se aproximar do positivo e se afastar desse negativo aqui. Fazer algumas observações, olha. Nas soluções líquidas, o que é condutor de carga são os íons, tá? Como assim, soluções líquidas? A água com sal, a gente fala assim, água com sal não conduz eletricidade? Então, a água com sal conduz eletricidade como? São os elétrons que ficam soltos? Não, não é isso. Não são os elétrons que ficam soltos. Mas sim, são os íons, eles se separam, o cloro do sódio se separa, formam os íons e aí eles que vão conduzir a eletricidade dentro daquele líquido. Agora, quando eu falo de gases, atenção para isso, quando eu falo de gases, são íons e são elétrons, são os dois. Então, aqui no ar, tem tanto pequenas partículas ionizadas e também tem elétrons soltos, sozinhos, estão sozinhos aqui zanzando pelo ar. Então, nós temos os dois. E a mesma coisa acontece em um estado, não seria um estado da matéria, mas eu sou defensor de que o plasma não é o quarto estado da matéria, mas existe uma situação onde as substâncias se comportam dessa forma, de maneira como o plasma, né? Então, o plasma também se comporta igual aos gases, como íons e elétrons, tá? Aí, quando um condutor ele é oco, né, vazio, ou ele é maciço, os elétrons eles se repelem. Então, a ideia seria isso, eu tenho um corpo sólido e eu tenho aqui um oco, um que é vazio. Então, quando a gente eletrifica ele aqui, esses elétrons eles tendem a se espalhar pela superfície. Então, por que a gente costuma desenhar corpos esféricos? É uma pergunta que muitos alunos me fazem com relação a isso.
Por que os elétrons... Por que a gente usa só corpos esféricos? Né? Porque é mais fácil de fazer os cálculos envolvendo esferas do que se o corpo fosse quadrado, por exemplo, uma chapa retangular, ou fosse um formato aleatório. Esses cálculos ficariam muito mais complexos. Então, no caso, esses elétrons eles se distribuem de maneira uniforme, se separando o mais possível um do outro. Então, eles ficam sempre distribuídos na superfície. Não esqueçam disso. Essa carga tem uma distribuição na superfície. Nós chamamos isso de distribuição superficial de carga. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Tá? Então, no caso, se eu tenho um condutor, e essa esfera aqui é um condutor, aí eu tenho um corpo que está eletrizado, cheio de elétrons aqui. Tocou nessa parte, então inicialmente ele está aqui e depois ele se distribui de maneira uniforme. Essas cargas se distribuem de maneira uniforme ao longo de todo o corpo. Vamos continuar nas observações, falando sobre que todo corpo eletrizado, quando ele toca na Terra, ele se descarrega. Por quê? Porque a Terra é um grande corpo eletrizado, negativamente. A gente costuma dizer que ele tem um potencial negativo, tem uma energia potencial negativa. Aí, essa ilustração aqui mostra para vocês como é que funciona esse processo. Vamos supor que eu tenho aqui um corpo negativo, né? Aí, o potencial da Terra, tá? O potencial da Terra, a energia potencial da Terra, ela é maior do que a energia potencial do corpo. Ele está muito negativo. Esse cara ele está sobrando elétrons demais. Então, o que acontece? Essa sobra de elétrons, ela desce se a gente ligar um fiozinho, um fio condutor de metal, até a Terra. Tá? Então, ele desce. Beleza? Aí, se eu fizer o seguinte, se eu pegar um corpo positivo, o que acontece? Lembra que são os elétrons que se movem. Se são os elétrons que se movem, os elétrons eles sobem. Eles sobem positivamente, eles sobem para esses positivos, tá? Até deixar esse corpo aqui totalmente neutro. Vai fazer então, vão completar seus pares aqui e vão deixar ele positivo. Aí, eu tenho uma ilustração aqui que mostra exatamente isso. A mão da gente, ela pode funcionar como um terra. Eu estou usando aqui meu notebook para fazer a gravação, para falar com vocês. Aí volta e meia eu tomo um choquezinho aqui. Por que eu tomo um choquezinho? Porque o meu computador, ele tem um terceiro pino, que é o pino do terra. Mas só que ele, vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, é o terceiro pinozinho de terra, mas só que a tomada que eu uso é uma extensão. E essa extensão, ela não tem lá no seu conector o fio terra. Então eu sempre tomo esse choque. Porque eu funciono como terra do meu computador. Porque a eletricidade estática que vaza, que entrou aqui no computador, que fez ele funcionar, mas teve algumas interações aqui que vazaram um pouco dessa eletricidade. Esses elétrons eles vazam para a carcaça do computador, aí de vez em quando eu tomo um choque aqui, quando eu toco aqui. Então, essa é uma situação. Tá? A nossa mão ela funciona como um terra. O nosso corpo ele funciona como terra. O corpo humano ele é condutor de eletricidade. Então eu acabei não falando para vocês, mas o corpo humano é um condutor de eletricidade. Aqui eu trouxe para vocês uma ilustração, porque como a gente está trabalhando essa videoaula aqui basicamente também para falar de questões de Enem e tal, voltado para o público do Enem, eu estou falando aqui para vocês sobre a tomada de 3 pinos, né? Por que essa tomada de 3 pinos? Então, eu já mostrei aqui a tomada do meu computador, que ela já segue essa norma, esse padrão, que nós chamamos que é uma tomada 2PT, 2P mais T. Essa aqui são 2 plugs, tá? São os 2 conectores, um vai ficar com carga positiva, outro com carga negativa, ou um com carga e outro neutro, tá? Isso eu vou comentar com vocês em outras aulas aí sobre como foi esse funcionamento, mas o interessante aqui é falar que ele tem esse terceiro pino,
que é essa terceira entrada, esse terceiro plug, que é o aterramento, ou seja, é o fio terra, é uma conexão de um condutor com a terra mesmo. E aqui, quando a gente vê essas instalações elétricas da nossa residência, é uma haste de cobre gigante que ela fica enfiada aqui e tal, na terra, que é para poder fazer a condução desse excesso de cargas elétricas que ficam nos equipamentos que podem provocar um choque. Então essa é a ideia, assim, quando tem muita carga elétrica no corpo, no equipamento, e essa carga elétrica ela correr para a terra e deixar ele neutro e a gente poder usar com segurança. Eu vou falar agora um pouquinho sobre isolantes. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês que é uma coisa que a gente olha. Eu, quando criança, eu olhava essa aqui e ficava me perguntando o que era aquilo. Por que tem aquelas xícarazinhas, aqueles pires ali nos postes, né? Então, isso aqui são isolantes cerâmicos, porque em alguns pedaços aqui do circuito, a eletricidade ela passa por dentro desse isolante cerâmico, mas por aqui tu quer botar algum conector, quer botar alguma coisa, ou também quer fazer com que a eletricidade o cabo fique fixo, mas também a eletricidade não vaze. Então, tu tem que fazer uma série de proteção aqui do circuito e tu usa esses isolantes cerâmicos. Isso aí são grandes isolantes cerâmicos, eu estou falando mesmo como se fossem xícaras mesmo, são feitos de cerâmica, mas eles são projetados e tal, todos trabalhados as suas estruturas, a sua composição, para que eles sejam resistentes a altas tensões. E aqui eu tenho um exemplo clássico, que é a tomada, o plug, né? Por que ele tem essa parte de plástico aqui, né? Por que a gente não pode segurar no metal e enfiar logo na tomada, né? Porque senão a gente toma um choque. Então, no caso, existem esses componentes. Tá? Então, isolantes, eles são o quê? São também conhecidos como dielétricos. Atenção para essa palavra, isso aqui é um sinônimo de isolante. Então, é comum a gente falar isso em física, usar essa palavra dielétrico. São materiais que não permitem a passagem desses elétrons livres. Esses elétrons eles não estão livres, no caso, eles estão mais presos ao núcleo. Aqui eu tenho outro exemplo que é comum a gente falar muito, que é a borracha, né? Um exemplo também de isolante. Então, eu nessa parte aqui eu acho interessante comentar sobre o ar. Gente, o ar ele é isolante. Vamos pensar, eu gosto de falar assim, vamos pensar, imagina se o ar fosse condutor de eletricidade, estava todo mundo ferrado, eu agora estaria tomando altos choques, porque eu estaria, eu estou aqui do lado de uma tomada, no computador, tudo isso ligado na eletricidade, na energia, então a eletricidade fluiria pelo ar e chegaria em mim. Então, no caso, o ar ele é isolante, tá? O ar seco, mas vocês podem perguntar, professor, e o raio? Ah, sim, porque ali é uma situação diferente. Ali o raio, o ar deixou de ser isolante, ele passou a ser condutor. E, na verdade, essa é uma característica de qualquer isolante. Qualquer isolante, ele passa a ser condutor de eletricidade também. Ele tem um limite. Eu vou falar agora para vocês, tá? Dentro aqui das observações. Primeiro, vamos entender como é que acontece a eletrização de corpos isolantes. Então, no caso, os corpos isolantes, eles são materiais que eles têm a sua estrutura atômica mais fixa, mais rígida. Não permite tanto deslocamento, tá? E não tem elétrons livres, tá? Tem poucos elétrons livres. No caso aqui, vamos supor, nós temos aqui a organização interna de um objeto, de um corpo que ele é isolante. E agora, se de repente nós distribuímos um campo elétrico, às vezes falar dessas coisas sem alguns conceitos fica meio confuso, mas vamos entender, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu atribuí uma ordem a esses elétrons. Tá? Eu estabeleci linhas para que eles se orientassem, elétrons não, desculpa, a esses átomos, arranjos moleculares, átomos aqui, ó. Esses aqui são os arranjos atômicos. Eu estabeleci uma ordem a isso. Ou seja, aqui, positivo e negativo. O que é positivo e negativo? Aqui é como se fosse um núcleo e os elétrons, tá? Eles formam o que nós chamamos aqui de polos, cargas positivas e cargas negativas. Se tu estabelece uma ordem que para cima tem que ficar o positivo e para baixo tem que ficar o negativo, tu ordenou todos esses átomos aqui, ó.
Então eles ficaram meio que ordenados. Então esses dipolos elétricos, nós chamamos isso aqui de dipolos, tá? Dipolos. Eu acho que está bem aqui nessa próxima foto. Tá bem aqui, ó. A gente organiza eles. E a gente organiza eles principalmente quando bota na presença de um corpo que já está eletrizado. No caso aqui, eu tenho este corpo, que é um corpo eletrizado positivamente, que ele vai atrair esses dipolos, esses átomos que estão mais aqui nessa superfície para cá. Então eles vão ficar todos positivos, ou todos negativos virados para o lado positivo desse corpo eletrizado. Então é assim que funciona a eletrização em corpos isolantes. No caso, eu quero falar para vocês também, aproveitar o gancho e comentar com vocês sobre isso aqui. Eu não sei se alguém já viu uma coisa parecida, uma situação dessa que está aparecendo aqui no GIFzinho. Ó, esses sistemas de abertura, de desligamento de circuitos de alta tensão. Aí sai essa faísca gigante que ela labareda aqui, tá? O nome disso é efeito corona, também conhecido como fogo de Sant Elmo, ou eu aprendi como arco voltaico, mas já é um termo antiquado, arco elétrico o nome, tá? Então, no caso, isso aqui nada mais é do que o ar sendo ionizado. Por quê? Porque os materiais isolantes, eles resistem até uma certa voltagem. Eu não falei para vocês que o ar é isolante? O ar ele é isolante até 30.000 volts por centímetro. Tá? 30.000 volts por centímetro. Então é essa voltagem que ele é isolante. Acima disso ele deixa de ser isolante, passa a ser condutor. Ele ioniza. Então, vamos supor, aqui está passando uma corrente muito grande, uma eletricidade muito grande, então uma voltagem muito grande. O ar ao redor, ele começa a ser formado os seus dipolos, e esses elétrons que estão aqui, nesse momento, nessa parte aqui, ó, sendo atraídos por esse supor, que esse cara está positivo, fortemente positivo, aí eles começam a serem arrancados do ar e forma íons. E esses íons, esse elétron, quando ele é arrancado, ele bate fortemente em outro átomo que está na vizinhança. Tipo, por exemplo, arranca um elétron de um oxigênio, ele bate fortemente no nitrogênio. E esse nitrogênio faz com que esse elétron que bate faz com que ele arranque um átomo também do nitrogênio. Um elétron do nitrogênio. E aí vai. Então vai fazendo um efeito em cadeia, vai arrancando elétrons aqui desse sistema e vai deixando tudo aqui ionizado. Então passa a ser condutores de eletricidade. E essa condução de eletricidade, esse fluxo de cargas elétricas aquece o ar e forma esse arco que a gente vê. Então esse é um efeito parecido que a gente tem lá nas faíscas que a gente às vezes vê na tomada, quando liga uma tomada, liga um interruptor, bota um plug na tomada, às vezes sai uma faísca. Então, é o mesmo efeito. É o que nós chamamos de efeito corona, o fogo de Sant Elmo. E os equipamentos elétricos, eles têm uma resistência, tá? Que a gente chama de rigidez dielétrica. E no caso do alicate do eletricista, ele só resiste até 1.000 volts. Então, por favor, não vamos mexer em postes de alta voltagem com um alicate de que existe só até 1.000 volts. Esses alicates são para residência, para a gente fazer manutenções em residência. Aqui eu tenho um videozinho no YouTube que mostra alguns materiais explicando sobre essa rigidez dielétrica dos materiais. Tá? Eu gosto de sempre linkar outros materiais para vocês. Eu quero falar agora um pouquinho sobre isolantes, mas eu quero falar sobre a combinação, né? Que aí entra a engenhosidade e a aplicabilidade dessa parte da aula. Que seria o seguinte: nós temos aqui os fios condutores, que ele pode ser um condutor isolado. Como assim? Aqui eu tenho um metal, condutor de eletricidade, e aqui eu tenho um plástico isolante. A função disso aqui é o quê? Eu poder
fazer com que a eletricidade flua somente por dentro do metal e não saia para fora. Aí o que acontece? Alguns outros materiais eles têm outros tipos de formato. Eles têm vários condutores, tá? E tem uma proteção e outra isolação, tá? Tem duas isolações duplas, principalmente quando esses cabos aqui eles são mais largos, eles são para conduções de grandes correntes, tá? Valor de corrente elétrica, quem conhece o símbolo de corrente elétrica, tá? Correntes elétricas bem grandes. E aqui eu tenho o cabo multipolar. Eu tenho o que? Um isolante, uma isolação e dois cabos por dentro do mesmo. Aqui eu posso dar um sentido por dentro dele, botar esse cara como positivo, esse cara como negativo, tá? Então eu posso já ter uma condução de eletricidade já por dentro do mesmo cabo, ele vai e volta. Então essas coisas são interessantes do ponto de vista da aplicação em condutores e do uso. Aí tu pode usar isso para botar dentro de um equipamento elétrico, dentro de um aparelho, tá? De TV, qualquer tipo de coisa. Dentro o fone do celular funciona dessa mesma forma. Semicondutores. Quando a gente fala de materiais condutores, a gente tem três no caso. São os condutores, os isolantes e os semicondutores. É comum a gente não falar muito de semicondutores no médio, né? Mas eu gosto de falar sobre eles porque são práticos e aplicáveis. Então, como tem envolvimento com tecnologia, é interessante. Então, são o quê? São sólidos, que eles são cristalinos, formam as estruturas cristalinas, tá? Que eles são intermediários. Eles não são nem muito condutores, nem muito isolantes. Eles vão ser bons condutores em determinadas condições. É isso que é interessante dos semicondutores. Algumas condições os tornam bons condutores de eletricidade. No caso, nós temos aqui exemplos de aplicações de semicondutores. Eles não são semicondutores, mas dentro deles existem materiais que são semicondutores. Tá? Esse aqui é um circuito integrado, a gente chama isso de um CI. Esse aqui é um transistor. Tá? E aqui nós temos uma lâmpada LED. Aqui são equipamentos de eletrônica que têm componentes semicondutores, materiais semicondutores, tá, dentro deles. Então, no caso, a condutividade ela fica estabelecida assim. Eles podem ser positivos, podem ser neutros ou podem ser negativos. E depende de quê? Depende de algumas características físicas. Depende de temperatura, depende de valor da tensão, depende de algumas condições ambientais que eles podem se transformar em condutores de eletricidade ou não. E isso é muito bom para fazer pequenas chavezinhas que ligam e desligam, que é o transistor. Tá? São chaves que ligam e desligam na ordem que tu quer. Então, aí isso consegue fazer, tipo, acender uma coisa na hora que tu quer, apagar uma coisa na hora que tu quer, e assim também criar combinações de códigos, né? Formando combinações binárias, e aí entra dentro do elemento do circuito integrado. Aí, os principais são o germânio e o silício, mas a gente também tem a aplicação, tá, de arsênio, arsenato, né, dentro deles. Tá? E eles têm um uso grande desses dois, principalmente por causa da sua química, que é muito eficaz, eles são muito eficientes. Então, esses são os semicondutores. Aí tem toda aquela ligação, né? Que eles estão ligados diretamente com a programação e com os elementos da tecnologia, que vão formar microchips, celulares, computadores. Vamos aos processos de eletrização agora. Falar de processo de eletrização é falar de 3 processos. Tá? E entender o que é um processo de eletrização. O que é eletrização? É quando um corpo que estava neutro, ele passou a ser eletrizado. Então, no caso, nós temos nesse processo que os elétrons eles são ou removidos ou adicionados. E existem 3, que é atrito,
condução e indução. Vamos por partes. Vamos começar primeiro por atrito. Já joguei uma pergunta aqui para vocês. Aqui em São Luís a gente chama de inverno. Eu estou em São Luís, Maranhão, então a gente chama de inverno. A estação chuvosa, que na verdade é o verão e a primavera da gente aqui, tá? Mas lá no sul, tá? Quando tem inverno mesmo, que é frio, os carros dão um choque. Aí eu botei essa notícia aqui para vocês e tal, tem um link, vou deixar o link também lá na descrição, e vou mandar o link para vocês. O pessoal do Único que está me assistindo, eu espero que vocês estejam aí acompanhando a live, e eu vou mandar esse link para vocês também lá no Class, tá? Daqui a pouco de tarde eu mando todos os materiais que eu prometi para vocês. No caso, os carros dão choque no inverno. Por que os carros dão choque no inverno? Já eu comentei isso com vocês. Vamos para cá. O que é a litração por atrito? É quando a gente atrita dois corpos. Tu pega esfrega um corpo no outro e tal, e que são materiais diferentes e estão neutros. Esse está sem carga, esse está sem carga. Esfreguei os dois e de repente eles começaram a se atrair. Né? Um fica eletrizado positivamente, o outro fica negativamente. O interessante dessa parte aqui é que vocês vejam. Peraí, teve uma pergunta no chat que eu pulei, né? Que foi a do Joelson, perguntou: o que são impurezas? Impurezas, em qual parte, Joelson? Manda lá no chat que eu olho já daqui a pouco e volto para te explicar. Impurezas, está dizendo impurezas, será sendo semicondutores? Marlos respondeu aí, seria por causa do atrito entre o carro e o ar úmido? Sim, mas aí é uma diferença. Não é ar úmido, é ar seco, tá? No ar seco, o inverno ele seca o ar, ele retira a umidade do ar. Tanto que, assim, não sei se vocês já tiveram a experiência de passar inverno num lugar assim, onde a temperatura fica bem baixa mesmo, a pele da gente fica mais seca, tudo fica mais seco, tá? Por quê? Porque ele retira a umidade do ar. E essa ausência de água, partículas de água, né, na atmosfera, facilita os processos de eletrização. Então, deixa a eletrização mais evidente. Então, Joelson, lá no coisa, né? Deixa eu voltar aqui, então, para falar aqui de impurezas, né? Aqui, quando a gente tem semicondutores, seria o seguinte, ó, por exemplo, quando tem o germânio ou o silício, tá? Eles nunca são encontrados na natureza de maneira pura. Eles são sempre encontrados na forma de óxidos, né? Então, os materiais eles são encontrados na forma de óxidos ou juntos com outros materiais. Então, o que acontece? Esses materiais eles são mais fáceis de serem retirados as impurezas no processo de separação. Então, isso facilita e barateia, entre aspas, né, também, o processo de extração desses materiais. Eu não sei se é essa a tua pergunta, tá? É isso? Será que é isso, Joel? Eu vou esperar aqui tua resposta um pouquinho, tá? Aí, enquanto isso, eu volto lá para a parte de processos de eletrização. Aí, eu vou mostrar aqui para vocês, então, aí volto já para comentar o lance dos carros, que aqui temos a foto do âmbar já sendo atritado e, bem aqui, temos a foto do âmbar sendo atritado, já depois de ser atritado, puxando um pouquinho de uma pena, né, sendo puxado por uma pena. Aqui eu tenho a situação da pessoa penteando um cabelo e depois atraindo pequenos pedaços de papel. Aqui eu tenho o vidro sendo atritado na lã e ele ficando positivo e a lã negativa. Isso são situações de atrito. Eu ia até fazer um experimento com vocês aqui ao vivo e tal, mostrar uma coisa, mas aí senão eu vou acabar estourando o tempo da live.
eu vou deixar ela para fazer no momento depois, faço um drops aí do vídeo fazendo esses experimentos. No caso dos carros, o que acontece? O atrito com o ar do choque faz com que eletrize a carcaça do lado de fora. Então, lembra que eu falei para vocês que os elétrons eles têm a tendência de ficar mais afastado o possível, né? Então, como eles têm que ficar mais afastados, eles se distribuem na superfície do carro. Se distribuindo na superfície do carro, o que nós percebemos? Que quando a pessoa sai, ela toma um choque, principalmente depois de estar saindo. E outra coisa que acontece muito, e isso é um dos fatores principais, é o seguinte, é a pessoa ficar eletrizada. Eu estou falando da situação do carro eletrizado, a pessoa toca e leva um choque. Mas pode acontecer o contrário, você fica eletrizado, porque você entra no carro, o carro tem carpete, você fica sentado em cima do banco e fica se atritando em cima do banco. Você, aí do lado de fora tá tudo seco, bem limpo, tá no inverno, tá uma maravilha, o ar tá isolante o máximo, então você sai e toca no carro. Então você suga esses elétrons. Esses elétrons são sugados para você, porque você, por exemplo, ficou positivamente carregado, estou supondo. Então, aí você toma um choque. Então, é isso que acontece no inverno. E isso é por causa da umidade, foi aquilo que eu comentei ainda agora, que a umidade do ar é menor no inverno. Ainda dentro de eletrização por atrito, eu quero falar para vocês sobre a série triboelétrica, que é o quê? É uma série de testes, são testes empíricos que as pessoas fizeram, de esfregar materiais de composições diferentes e ver quem é que atrai quem, e quem seria positivo e quem seria negativo. Então, no caso aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho que, quanto mais para cima aqui, se eu esfregar uma coisa de cima com uma coisa de baixo, o de cima fica positivo e o de baixo fica negativo. No caso, se eu esfregar couro com lã, o couro fica positivo e a lã fica negativa. Aí, se eu esfregar o chumbo com a pele de gato, esse fica positivo e esse fica negativo. Agora, se eu esfregar a pele de gato com aço, a pele de gato fica positivo e o aço fica negativo. Sim, galera, eles testaram sim pele de gato. Eles testaram pele humana, não está aqui, mas tem por aqui, tá? Era para estar aqui. Então aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Vidro atritou com a lã, vidro positivo, lã negativa. Bastão de plástico atritou com o tecido de lã, bastão de plástico negativo, lã positiva. Para que isso serve? Isso serve para testar aqui o seguinte, ó, a gente pode fazer um negócio. Pega plástico e peliça, atritou os dois. Aí as duas peliças, dois pedaços de peliça atrita num pedaço de plástico. Aí o que acontece? Falei ao contrário, né? Dois pedaços de plástico tu atrita na peliça. Aí o que acontece? O plástico fica negativo. Aí tu pega dois pedaços de vidro e atrita na seda. Esses dois ficam positivos. Aí tu faz o teste. Plástico negativo com vidro, eles fazem o quê? Se atraem. Vidro e seda se atraem. Plástico e peliça se atraem. Tu vai fazendo esses testes e aí tu vai conseguindo montar essa escala, essa série. Tá? Então, é assim que eles fizeram. Tá? Então, testes empíricos. Falar agora de um outro processo de eletrização, que é o processo de eletrização por contato. O que quer dizer contato? Contato é quando tu estabelece o contato de um corpo com o outro. Tá? Então, um tem que estar eletrizado, o outro tem que estar neutro. Lembre da definição de processo de eletrização. Pelo menos um corpo tem que estar neutro. Então, no caso, deixa eu ir lá no chat. Tarará. Achei que a superfície do carro não estava eletrizada por conta do efeito da gaiola de Faraday. Ah, Joelson, poderia explicar isso? Bacana, Joelson, boa pergunta. É o seguinte, ó, Joelson fez uma pergunta ali com relação ao processo de eletrização do carro. Quando eu falo de gaiola de Faraday, vou fazer até um desenho bem aqui.
desenhar o carro. Aí, desenhando meu carro aqui para vocês olharem. Tá? Beleza. Então, vamos supor, esse carro já se movimentou e tal, veio para cá. Aí ele ficou eletrizado, em contato devido à interação com as partículas do coisa. Mas a eletrização acontece o seguinte, a carga, ela é distribuída, vou até desmanchar aqui, está parecendo que está do lado de dentro, né? A carga, ela é distribuída na superfície. Ela fica distribuída na superfície. O campo elétrico no interior, que é zero. A pessoa que está aqui dentro, dirigindo aqui esse automóvel, ele não vai sentir efeitos dessa eletricidade do lado de fora. Por quê? Porque a carga elétrica ela se distribui na superfície de maneira uniforme, porque isso aqui é um metal, é um condutor, então os elétrons eles se distribuem de maneira uniforme aqui. Então é isso que acontece. Não significa que não tem cargas elétricas aqui, não. Dentro, o campo elétrico é zero. Ou seja, a diferença de potencial, não tem movimentação de cargas aqui dentro. As cargas se distribuem, elas se espalham uma das outras e tendem a ficar depositadas na superfície do condutor. Mas se de repente tu pegar a tua mãozinha e botar aqui do lado de fora e tocar, tu vai tomar um choque. Então é isso que acontece. De repente tu estava aqui dentro do automóvel e estava tranquilo e na hora de sair tu tomou o choque. Então é isso que pode acontecer. Tá? Tem vários vídeos na internet de pessoas que já acabaram sofrendo acidentes sérios, assim, não por causa de eletricidade estática, mas por causa de eletricidade normal, de repente um cabo de energia caiu aqui em cima do carro. Aí a pessoa saiu e tomou um choque. Tá? Mas isso aqui assim, se eu estiver falando apenas de eletricidade estática, é um choquinho pequeno, tá? Não vai matar ninguém. Vou desmanchar aqui e voltar para a eletrização por contato. Então, vamos ver aqui como é que funciona a eletrização por contato. Eu tenho um corpo eletrizado negativamente, aí ele vai estar em contato com o corpo neutro, que é o corpo B. Vamos fazer aqui o toque entre eles. Ó. O corpo B vai, encosta no corpo A, e o que acontece? Os elétrons de A são transferidos para B, mas agora atenção para isso. A divisão é igual de cargas. A carga de A vai igualmente para B, beleza? Tá? Então fiquem com essa ideia. Assim, a quantidade de carga que o A fica tem que ser igual à quantidade de carga que o B vai ficar. Aí o que a gente acontece? Depois separa. Depois daqui separa. Então, depois do contato, nós temos o quê? Aqui no contato, as cargas após, elas ficam com o mesmo sinal. Então, no contato, as cargas elas ficam com o mesmo sinal após. Percebam que já tem uma diferença lá com a eletrização por atrito, né? A eletrização por atrito, as cargas elas ficam com sinais contrários. Um fica positivo e outro fica negativo. Nessa, no contato, não. A eletrização, elas ficam com o mesmo sinal. Vamos ver um outro tipo de eletrização, né? Por contato ainda. Vamos supor, tem um corpo agora positivo. E esse aqui, corpo neutro. O que acontece? O que é um corpo neutro? Um corpo neutro, ele é um corpo que tem cargas positivas e negativas em igual número. Ou seja, a quantidade de prótons dele é igual à quantidade de elétrons dele. Não, é isso que às vezes as pessoas se confundem. Acham que um corpo neutro é um corpo sem carga, não tem carga nenhuma. Não significa que não tenha carga. É que ele tem cargas positivas e negativas em igual quantidade. É diferente. Então vamos supor agora que nós vamos estabelecer o contato. Vou fazer o contato deles. O que acontece aqui? Acontece que esses mais aqui vão roubar elétrons dos caras lá. De modo que, perceberam quantos elétrons foram roubados? Foram roubados 3. 3 elétrons foram roubados, né? De modo que 3 caras daqui se tornem nêutrons. Tá? Então,
Ó, então, ele vai neutralizar, aí o que acontece? Sumiu. E a quantidade de carga deles no final dos dois corpos, após o contato, ficou exatamente igual. Ó. A carga de A é igual à carga de B. Então a eletrização por contato deixa os caras com a mesma carga após. Aí, vamos agora aqui ver o último processo de eletrização, que é o processo de eletrização por indução. A eletrização por indução, eu dei uma paradinha aqui para olhar ali se tinha alguém comentado alguma coisa no chat. Quando um objeto é carregado negativamente, ele é colocado perto de uma superfície condutora, né? Vamos aqui à ilustração. Eu tenho um corpo neutro e aqui eu já tenho um corpo eletrizado. Ele está negativo. O que nós vamos fazer? Nós vamos aproximar ele desse corpo neutro. E esse cara aqui, ele é um condutor. Estou falando de um condutor. Tá? Aí, no caso, o que acontece? Esse condutor, esse cara aqui tem que ser condutor para poder ter eletrização por indução de maneira eficiente. Quer dizer que em isolantes não vai ter eletrização por indução, professor? Não, pode ter. Mas só que é muito mais complicado fazer eletrização por indução em isolante. É mais fácil fazer isso com mais evidência num condutor. O que acontece? Esse cara aqui, ó, ele vai afastar para cá todos os elétrons. Lembra-se que os elétrons são que movem, né? Então, os elétrons vão vir para cá. Não vão querer ficar perto desse cara. E o que nós vamos fazer, então? Aí, a gente pode fazer isso aqui, ó. Nós chamamos esse processo aqui, que eu estou escrevendo para vocês, nós chamamos de indução. Isso é o processo de indução. Esse cara é o indutor e esse cara é o que nós chamamos de induzido. Só parei aqui para ver se está certinho o microfone aqui. Aí, no caso, vamos aqui para a eletrização por indução. Vamos supor agora que nós temos dois corpos. Os dois estão neutros. Se os dois estão neutros, a gente vai pegar o bastão e vai aproximar deles. O que acontece? O bastão negativo vai afastar tudo que é negativo para cá. Tá? Eu estou exagerando, gente, tá? Não são todos os elétrons que vão sair do corpo, né? Esse cara não vai ficar sem elétron nenhum. Tá? Mas eu estou falando assim de maneira geral. A maioria das cargas elétricas negativas vão ficar nesse corpo. A maioria das cargas elétricas positivas vão ficar nesse corpo. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos ter um excesso aqui. Ó. Vamos trabalhar apenas com os excessos. Nós temos o excesso de 4 prótons desse lado e um excesso de 4 elétrons desse. Vamos afastar agora. Ó, aí eu afasto os dois. Afastei os dois, pronto. Esse sujeito ele ficou carregado positivamente e esse sujeito ficou carregado negativamente. Isso é eletrização por indução. Eu usei um cara externo para induzir a eletrização nesse outro. Aí, vamos indo para frente. O segundo processo de eletrização. O segundo processo de eletrização ele acontece assim, por indução. O segundo processo de eletrização por indução. Ele acontece quando tu pega um corpo neutro. Esse corpo aqui ele está neutro. Aí tu aproxima um indutor dele e vai ter a separação das cargas. Cargas positivas vão vir para esse lado, cargas negativas para esse lado. Polarização. A gente chama esse processo aqui de polarização. E aí a gente vai ter o quê? Vai ter o induzido. O que acontece? Tu pega essa parte aqui, ó, do induzido e conecta na Terra. Quando tu conecta na Terra, esses elétrons aqui, eles descem. Quando eles descem, tu afasta esse cara aqui, ó, tu afasta o indutor, tu elimina ele
e tu desfaz o terra. Tu faz as duas coisas. Ao mesmo tempo? Não, não é ao mesmo tempo. Não é ao mesmo tempo, porque senão você vai entender errado. Ó. Tu conectou no terra, aí tu tira o terra, ó, o terra não está mais aqui, e tu afasta o indutor. Quando tu afasta o indutor, o que acontece? Esse cara aqui fica positivo. E esse cara aqui fica negativo. Então, fica com cargas de sinais o quê? Opostos. Então, na eletrização por indução, as cargas ficam com sinais opostos. Então, ó, vamos só recapitular. Atrito, cargas são sinais opostos. Contato, cargas com o mesmo sinal. E indução, cargas com sinais opostos. Vamos ver um GIF aqui, ó. Esse GIF eu acho interessante, ó. Ele mostra certinho os passos aqui que acontece. Aproxima negativo, separa as cargas e eu posso usar a mão como sendo meu terra. Isso é interessante. Aqui eu falei que eu conectei o fio no chão, mas não necessariamente. Lembra que eu falei para vocês do terra, que o terra pode ser a mão da gente. Tá? E agora, para encerrar essa primeira parte aqui, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre eletroscópios. Tá? Aí, que são dispositivos que apenas indicam que um corpo está ou não eletrizado, não fornecendo um sinal de carga nem o seu módulo. São aparatos que nós usamos para saber se um corpo tem carga ou não, se está eletrizado ou não. Se, por exemplo, isso aqui está eletrizado, como é que eu vou saber se isso aqui está eletrizado? Eu posso usar um eletroscópio. É isso, ele vai me mostrar que está eletrizado. Eu vou mostrar dois. O primeiro é o pêndulo eletrostático, que é o quê? É uma bolinha que ela está suspensa por um fio. E se tu aproxima uma coisa negativa, ele tem atração. Se isso aqui toca, e essa bolinha aqui, ela é feita de um material condutor, tá? A bolinha é feita de material condutor. Essa haste, ela é um isolante. E o fio também é isolante. Então, quem é condutor é só a bolinha. Então, o que acontece? Se eu aproximo, ela é atraída. E por que ela é atraída? Vale explicar isso aí. Por que ela é atraída? Se ela não está neutra, por que ela é atraída? Porque vai acontecer o seguinte. Na hora que eu aproximo as cargas... na hora que eu aproximo, as cargas negativas vão vir para cá. Desculpem. As cargas positivas vão ser atraídas para cá, né? Vão estar aqui. E as negativas vão ser afastadas. No caso, é isso que acontece. As cargas negativas são afastadas e as positivas ficam desse lado. Então, a positiva daqui é atraída para esse. Então, surge uma força aqui que puxa esse sujeito para cá. Aí, puxando esse sujeito para cá, ele vai ser atraído ao ponto de ser encostado, de ser tocado. E quando ele vai ser tocado, o que acontece? Essas cargas aqui, essas cargas negativas vão passar para cá. E ele vai ficar negativo. Quando ele fica negativo, os dois estão negativos. Então, eles não se atraem mais. Eles passam a se repelir. Aí ocorre a repulsão. Já vou mostrar um GIF para vocês vão entender todo esse processo de maneira dinâmica, como é que acontece. E aqui o eletroscópio por folhas. O que é o eletroscópio por folhas? Vou mostrar uma imagem dele. Ele é um recipiente de vidro, né? Aqui ele é um recipiente de vidro. Tem uma esfera, tem uma haste de metal e no fundo tu tem duas folhinhas de metal bem leve. Ou é ouro ou é alumínio, tá? Que quando tu aproxima aqui um corpo eletrizado positivamente, por exemplo, os elétrons vão ser atraídos para essa bolinha. E vai ficar aqui só cargas positivas. E o que acontece? Esse negocinho aqui se abre. Tu não precisa encostar. Viu, galera? Tu não precisa encostar. É só tu aproximar. Então, tu quer saber se essa bolinha aqui que eu desenhei, esse negocinho aqui que eu desenhei, se ele está carregado mesmo. Então, tu aproxima. Se isso aqui se afastar, significa que esse corpo ele está eletrizado. Eu vou mostrar para vocês agora um GIF dele funcionando. Olha, aqui eu aproximei
aqui as cargas positivas vieram. Eu estou de maneira mais simples, só para entender que não há movimento de cargas positivas, gente. É movimento de elétrons. Elétrons são afastados. Mas aqui fica mais fácil da gente entender assim. Então, as cargas positivas sobem, né? Aí tu toca desse lado para descarregar as negativas. Aí ele fica neutro, ó. Perceba que fecha. Aí, na hora que ele afasta, fica tudo positivo, abre de novo. Então é isso. Olha aqui, tem um outro gifzinho do Manual do Mundo. Ele mostrando para vocês, o Iberê mostrando aqui para vocês como é que funciona aqui o carregamento. Então, no caso, olha, vou até aproveitar para tirar um print screen aqui. E nós temos aqui a bolinha, aí na hora que ele toca o canudinho e depois esfrega, ele fica abertinho ali, ó, tá? Mostrando que tem eletrização no canudinho. E aqui no negócio do pêndulo, na questão do pêndulo, nós temos aqui, ó, o seguinte, ó, percebo, vai iniciar o GIF, ó. Ó, ele puxa, está sendo atraído, né? Está sendo atraído. Puxa, está sendo atraído. Ele toca. Quando ele toca, ele adquire a mesma carga do coisa. E depois, agora, ó, ele não é mais atraído. Ele passa a ser o que? Repelido. Beleza? Vou falar um pouquinho para encerrar a live. A gente vai encerrar só em máquinas eletrostáticas. Vai ficar a parte de força elétrica para depois. Eu quero comentar para vocês umas aplicações. Temos as máquinas eletrostáticas, quase não sai, que é o gerador de Van der Graaf, que é uma máquina que foi feita pelo Van der Graaf, tá? Que é uma bola metálica que tem uma correia ligada ao motor. Essa correia ela gira, ela vai atritar, essa rodinha ela atrita com a correia, pelo contato. Na verdade não é um atrito, é só um contato. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, que só o contato de um corpo com o outro tu já transfere cargas elétricas. Isso é outra questão. Não é só atritar, só o contato de um com o outro. Se esse contato for muito intenso, tu já tem uma transferência de cargas elétricas ali. Então esse contato aqui dessa correia com esse rolete transfere cargas elétricas. Aí essas cargas elétricas elas vão aderir aqui, tá? Vou mostrar esse passo a passo aqui, ó. Tem um pente, que esse pente está ligado na terra. Ele tem que estar ligado sempre na terra para estar fornecendo cargas negativas e deixando isso aqui neutro todo o tempo. Esse rolete ele fica, vamos supor, esse rolete aqui, nesse esquema, ele fica negativo. Aqui o pente vai ficar positivo e ele vai jogar um vento de partículas em cima da correia. E essas cargas positivas... professor, mas como assim cargas positivas? São prótons? Não. Te lembra que eu estou falando que esse pente está um pouco afastado. Então, ele não está tocando, ele está afastado. Então, ele está ionizando o ar. Então, o ar não fica com íons tanto positivos quanto negativos, então ele vai empurrar, são esses íons positivos. Esses íons positivos eles vão colar na correia e vão ser transportados lá para cima. E aqui tem um outro pente que ele é sugado para cima, essas cargas positivas. Então aqui em cima fica carregado positivamente. Aí que a gente vê aquela pessoa coloca a mão em cima, aí ela fica com os cabelos arrepiados. Aí os cabelos ficam arrepiados. Aí temos uma outra máquina. Eu queria comentar mais uma coisa sobre a máquina, o gerador de Van der Graaf, que ele é um ótimo experimento para vocês entenderem a fundo os conceitos de eletrostática. Então eu vou deixar um material, um link do material também na descrição do vídeo, de gerador de Van der Graaf. É um tutorial para montar e tal, que é do site, um site chamado Feira de Ciências, site antigo de física, um dos melhores sites de física de divulgação científica, tá? De material, de conteúdo, tal, de informação. Eu
Vou jogar lá para vocês darem, quem quiser dar uma lida, tá? Pelo menos não precisa dar uma lida na parte técnica de como fazer, mas pode dar uma lida pelo menos na parte de como é que funciona, por que funciona, das explicações físicas, é interessante. Aí, máquina de Wishart é feita por este cara aqui, o Wishart, tá? O James Wishart, e ela foi feita de uma maneira diferente do gerador de Van der Graaf. São 2 discos de metais, acho que eu tenho uma outra imagem aqui. São 2 discos de metais que eles vão girar, vão ser girados por uma manivela, eles vão girar em sentidos opostos, um gira para um lado, outro gira para o outro. Tá? Isso aqui eu brincava muito nas minhas aulas de laboratório da época da faculdade com a máquina de Wishart. Então, aqui tem umas escovas de metal que estão tocando aqui, esses pequenos pratos de metal. Isso aqui é feito de um material isolante, atualmente é feito de acrílico, né? Na época eu acho que era madeira, algum tipo de cartonado. Aí esse disco aqui gira, e tocando em contato com as escovas, está uma transferência de cargas. Um fica positivo e o outro lado fica negativo, e elas são armazenadas nesses condensadores. Isso aqui é chamado de garrafa de Leyden. Tá? A garrafa de Leyden, o condensador, é a mesma coisa que um capacitor. Para quem já teve aula de elétrica sabe que isso eu estou falando, tá? Capacitores. Mas quem não teve, não tem importância. A importância é vocês saberem que essa garrafa aqui, ela consegue guardar cargas elétricas, ela armazena cargas elétricas. Para quê? Para, enfim, essas cargas elétricas serem armazenadas e serem soltas aqui, ó. Então, está armazenando uma grande quantidade de cargas elétricas dentro e elas são liberadas todas aqui numa faísca, num pequeno fogo aqui, né? Uma faíscazinha. E aqui temos tem um vídeo aqui, esse vídeo do YouTube é um vídeo do MIT. É um vídeo explicando a máquina de Wishart, e aqui eu tenho a pasta de um dos professores da UFRJ, tá? Que também explica um pouquinho sobre a máquina de Wishart. E aplicações do cotidiano, que é essa parte que eu queria chegar. Tudo aquilo que eu falei para vocês foi pra gente chegar nessa parte aqui, porque é aquela coisa que o Enem pede, uma das habilidades do Enem, que são as aplicações no cotidiano, na vida prática dos alunos, dos estudantes. Nós temos essa bem aqui, que é a pintura eletrostática. O que é a pintura eletrostática? É uma maneira de pintura onde tu tem um cabo de voltagem, tu eletrifica essa parte aqui, tá? Que é o cabo de voltagem, tu deixa eletrificado, uma grande tensão. Aqui tu tem a mangueirinha por onde sobe a tinta, essa tinta é em pó, tá? E aí tu aperta o gatilho e tal, tem um aplicador, essa tinta ela sai eletrificada para cá, chove uma partícula de cargas elétricas e tu bota um fio elétrico onde tu, de repente, se essas partículas aqui forem positivas, e elas vão formar íons também aqui, com a interação disso aqui com o ar, né? E aqui for negativo, essas partículas elas vão aderir aqui. Então, até mesmo as partículas que voam para trás do objeto, elas são atraídas de volta e pintando a parte posterior do objeto. Então, faz isso. Então, essa é uma das aplicações. Qual é o objetivo dessa aplicação aí da pintura eletrostática? Deixei lá no chat rapidinho para ver se alguém perguntou alguma coisa. Não? Eu ainda tenho 12 pessoas, 11 pessoas, a galera está saindo, já está indo para almoçar. Mas eu já estou encerrando, pessoal. Aqui nós temos o seguinte, ó. O importante disso é a vantagem. É que a tinta é mais ecológica, porque ela não tem solvente, viu? E ela tem uma aderência incrível. Tu gasta muito menos material usando esse tipo de processo. Então aqui a gente tem umas questões de vantagem. Interessante isso aí, daí é uma excelente questão para o Enem. Outra aplicação é pulverização de agrotóxicos. Partindo do mesmo princípio de funcionamento lá da pintura eletrostática, a galera está tentando fazer. Deixa eu ver se está aqui. Aqui está a matéria, tá? Eu peguei essa matéria de uma revista agrícola, falando sobre pulverização de agrotóxicos, que elas são feitas, estão fazendo os testes para ser feitas com eletrização. Ou seja, aqui tu tem um bico
Um bico tipo daqueles borrifadores de spray que a gente tem em casa. Aqueles que tem um bicozinho, aí tem um recipiente, aí aqui tem um gatilhozinho. A gente aperta o gatilho e aqui libera o spray, tá? Então, no caso, aqui é o bico, é só o bico desses borrifadores, tá? Mas é claro que esses borrifadores aqui de pulverização de agrotóxicos são ligados direto a uma mangueira e tal, que é para borrifar. Aí tem algumas maneiras aqui que eles estão estudando de deixar as partículas, aqui as partículas, depois de serem borrifadas, passam por uma camada, uma tela que vai deixar eletrificado elas e elas vão aderir. Por quê? Uma vez as partículas em suspensão no ar perto de uma folha, o que acontece? A folha, por estar em contato com a terra, ela é eletrizada já, ela já tem uma certa carga elétrica aqui. Então, se essa eletrificação deixar ela positiva, o que acontece? Ela vem e gruda aqui nas folhinhas. Então, fazendo uma deposição dos agrotóxicos de maneira mais eficiente. Então, é assim que acontece aqui. Aí tem 3 maneiras que eles estão tentando fazer. Ela passa por uma tela, fica eletrificada, ou ela já sai eletrificada, tá? E a outra seria o seguinte, em vez de eletrizar o bico, seria eletrizar ela chegando perto da planta. Então, aqui está a planta. Então, ela já eletrifica perto da planta e gruda na planta. Isso é uma maneira de tentar economizar, usar menos agrotóxicos e ter uma eficiência, uma economia. Eles estão estimando uma economia de 50%. Tá? Tudo isso descrito na matéria. Outra aplicação no cotidiano, galera, é a segurança nos postos de combustíveis. Que é o seguinte, ó. Botar aqui essa imagem aqui para vocês. Eu tenho um caminhão-tanque. O caminhão-tanque vai abastecer, aqui está cheio de combustível. Uma faísquinha elétrica que seja, vai explodir isso aqui e causar um estrago gigantesco. Então a gente tem que evitar estática dentro desse lugar, por questões de segurança. Então, é comum os caminhões-tanque, eles devem ter essa questão de segurança, norma de segurança, um aterramento. Então, esse aterramento faz com que ele descarregue qualquer eletricidade estática que tenha na carcaça que, porventura, possa causar uma faísca. E a mesma coisa acontece com o tanque de combustível. Aqui, a gente tem um tanque de combustível aqui dentro, ele também tem que ser aterrado para que não ocorra faíscas na abertura dessas tampas, no manuseio e tal, e ocorra uma explosão. Aí, galera, tem uma outra coisa que às vezes é comum a gente tomar cuidado também, é a questão de que usar celular perto de posto de combustível pode causar uma faísca. Então, eu trouxe para vocês aqui uma discussão que é que isso é um mito, tá? O pessoal dos Descobridores de Mito, aquele programa do History e tal, o pessoal da Super também falou, assim, não tem comprovações científicas suficientes para dizer que o uso do celular perto do posto causa uma faísca. Mas eu não estou dizendo que é para vocês usarem. Pelo contrário, eu estou falando o seguinte, por questões de segurança, é bom evitar o uso de qualquer instrumento eletrônico que possa causar uma faísca no posto de combustível, na hora do abastecimento. Principalmente que eu estou falando da pessoa que chega para abastecer o veículo. Ali o frentista não pode usar e tal, porque qualquer pequena faísca já é o suficiente, porque o vapor do combustível pode se acumular em algum lugar. Por exemplo, eu estou dentro do carro, aqui, aí de repente acumulou muito vapor do combustível ali, porque sai vapor de gasolina na hora que tu abastece o tanque. Então, qualquer faíscazinha pode causar uma explosão, pode acontecer uma centelha ali. E por último, eu quero falar para vocês de raios. Agora realmente a gente está encerrando a live, tá? Que é falando aqui para vocês como é que os raios se formam, né? Na verdade, há interações elétricas a todo tempo nas nuvens, né? Então, a troca são massas de vapor, de água e de gás, então há um acúmulo de cargas elétricas. Quando ocorre esse acúmulo de carga elétrica, essa deposição, há várias teorias para essa deposição dessas cargas elétricas. Tu gera uma diferença de potencial. Aqui em cima fica positivo e aqui embaixo, ou aqui em cima fica negativo,
e aqui embaixo fica positivo. Aí essas cargas elétricas, elas descem em relação ao solo, tá? Quando ela desce em relação ao solo, ela vai formando pequenos caminhos aqui. Esses caminhos aqui são outras pequenas linhas de indução. Por quê? Lembre-se que eu falei para vocês que aqui, lá no começo eu tinha dito para vocês que o alho tem uma resistência de 3.000 volts por centímetro, né? Por centímetro. Aí o que acontece? Se eu tenho essa resistência, se eu atinjo uma carga muito maior a isso, a uma voltagem superior a isso, o ar não aguenta, então ele passa a ser ionizado e passa a conduzir a eletricidade. Então o raio vem e atinge. De preferência, ele atinge estruturas altas, tá? Por causa de um poder que nós chamamos de poder das pontas, tá? Que é o poder de coisas pontiagudas acumularem muita carga. Coisas que tenham um formato pontiagudo acumular muita carga. Aí, de maneira geral, eu quero mostrar para vocês isso bem aqui. Uma curiosidade. O raio funciona assim, ó. Tem uma pequena, a gente chama de carga piloto. Esse aqui é uma fotosequência do raio, tá? Esse raio, essa carga piloto vem descendo. Ela primeiro que vai ionizando essas partes aqui do ar. Ela vai ionizando essas partes aqui do ar. E quando ela vai chegando perto do solo, a carga já está tão intensa aqui que sobe uma corrente positiva de partículas do ar. E essas duas se encontram. Quando elas se encontram, o momento de encontro é o momento que fecha a corrente elétrica, esse caminho de corrente elétrica. Então aqui gera um brilho intenso e esse brilho ele é ascendente. Ou seja, gente, o raio acontece de cima para baixo, mas a luz emitida, aquela luz forte, o clarão, é de baixo para cima. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, esse é um frame feito com 1/50 segundos de foto, né? Aí a gente consegue perceber aqui, ó, como o clarão acontece. Ó. Lá vem os raiozinhos descendo, né? As cargas piloto, que a gente chama, eletrostática, eles se encontram e o brilho sobe. Eu acho esse GIF sensacional. Tá? E eu acho que vocês devem ter ouvido um trovão, tá? O que é o trovão? O trovão, gente, é só o som, né? A onda sonora provocada pelo aquecimento do ar ao redor da descarga elétrica. Então, depois que tem aquele encontro daquelas duas partículas, tem um aquecimento intenso, então há uma liberação de uma onda sonora, tá? Que atingem essas temperaturas aqui, entre 20 e 30 mil graus Celsius, em apenas 10 microsegundos. Tá? E, por mais, isso. Aqui a próxima parte seria força eletrostática, mas eu vou deixar isso aqui por final. E eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu vou voltar aqui para a capa original. E estou me despedindo aqui de vocês. Beijos. Eu vou ver lá se tem algum comentário no chat. Não. Gente, ó, teve 12 marcações que gostei. Tem 11 pessoas ainda me assistindo. Foi um prazer enorme ter feito essa live para vocês. Beijos e até a próxima aula. E agora quem ficou até o final, bye bye, tá? Botei aí